dia em Berseba saiu, partindo para Moriá. Um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaque seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaque perguntou: meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho cordeiro, para si Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho cordeiro, para si Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho cordeiro, para si Deus proverá. O velho Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiada uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé, do plano de Deus não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo bradou: Abraão, não faças nada ao filho seu, porquanto agora eu sei que temes a Deus. Proverá, proverá. Eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Proverá, proverá. Eu sei que a vitória pra ti Deus proverá. Eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Eu sei que a vitória pra ti Deus proverá.
certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Boa noite, gente boa, gente maravilhosa, povo de Deus. Um prazer muito grande estar aí nessa terça-feira, 3 de junho. A metade do ano já encostou aí e daqui uns dias já vai dar tchau para nós. Vai dar tchau para nós e dizer, fica aí com o segundo semestre aí, porque o primeiro já foi. O tempo passa voando, e o apóstolo Paulo disse para a gente remir o tempo, né? É uma dificuldade, ainda mais hoje em dia, quando a gente tem um celularzinho na mão, né? Quando a gente tem um celularzinho na mão, aí o tempo passa, o tempo voa, e a gente depois vai dizer, mas não deu tempo, né? Já está comprovado que a gente passa muito tempo com o celularzinho na mão. Aí o mês de junho já chegou. Hoje é dia 3 e amanhã já é dia 4. Uma boa noite a todo mundo. Um prazer estar aqui com vocês. Uma alegria poder rever vocês. E nós hoje estamos com a ideia do Gênesis na cabeça. Na vez passada a gente estava com o livro de João, né? Hoje eu decidi passar o Gênesis, que é sempre um livretinho né, espinhosozinho, mais do que ele é Apocalipse, né? Apocalipse é mais, né? Mas é um livro que traz uma série de desconfortos para a gente. Então, vamos conversar sobre Gênesis. Se você quiser fazer alguma pergunta aí, pode fazer a pergunta e eu vou ver se eu te dou a resposta. Né? Esse negócio de dizer pergunta que eu respondo, isso é para poucos. Muito bem, e nesse dia 3 de junho é dia de fazer doações para a viagem da Liz. Nós estamos nessa campanha pelo Pix 123-768-297-55. Toda doação é uma bênção, toda doação deve ser feita, então se você puder abençoar essa menina para que ela vá aos Estados Unidos e chegue a concluir o processo de tratamento de saúde do câncer, nós pedimos que você faça. O Pix vai cair na conta da mãe dela, Bruna Willig Diniz Dutra, e também você vai encontrar que é o Banco do Brasil, né? Então, faça a sua doação, dá um beijo nessa menina para que ela possa ser curada totalmente e fique muito feliz ao lado da sua família. E nós estamos preparando uma live para o dia 9 de junho, olha aí, dia 9 de junho às 20 horas, né? No canal da Paróquia Luterana Vida Nova, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, no dia 9 de junho, uma segunda-feira, às 20 horas, né? Nós vamos estar capitaneados pela banda Abdala, né? E esses irmãos lá de Barcelona, liderados pelo Juliano Beltz, vai estar conduzindo o louvor e nós contamos com a sua presença, com a sua participação. E faz um negócio, pede ajuda financeira aos seus amigos, explica a história da Liz para eles, pede a eles, escuta, dá uma mãozinha, ajuda nós aí também, com 10, 15, 20 reais que seja, porque se muita gente doar 10, 15, 20 reais, nós vamos alcançar os mínimos 20 mil reais que ainda são necessários para que a viagem aconteça e o tratamento continue, tá bom? Então, pé na tábua aí, vamos abençoar essa menina. Essa semana nós estamos na Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. É uma semana organizada por igrejas cristãs no mundo inteiro, né? E aqui no Brasil é através do CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. E o CONIC, então, ele organiza esses cultos ecumênicos, chamando as igrejas para atender aquele chamado de Jesus, que todos sejam um.
né? Então, nessa semana, amanhã mais exatamente, ali na Igreja São Francisco de Assis, em Itapuã, no bairro Itapuã, junto com o Padre Hugo, nós, pastores da IELB, nós vamos fazer um culto ecumênico, né, pautado naquilo que nos é comum, para atender à vontade de Jesus, de aproximação, né, de diálogo, de afinidades de conversas, para que a gente possa, né, ser um como Jesus pediu. Então, os luteranos aí da região aí de Vila Velha, especialmente, e aqueles irmãos que são de Vitória, Cariacica, Serra, Guarapari e adjacências, como fala, né, fala bonito, né, adjacências, estão convidados para esse culto ecumênico amanhã, quarta-feira, dia 4, às 19h30, lá na Matriz São Francisco de Assis, na rua Doutor Jair de Andrade, 898, em Itapuã. Hoje é o Dia Mundial da Bicicleta, gente. Olha aí, ó, coisa mais linda do mundo aí, ó. Dia Mundial da Bicicleta, e nós estamos celebrando. Hoje de manhã eu liguei o rádio no carro logo cedo, enquanto eu acompanhava a minha esposa até o trabalho dela, e estavam lá perguntando: você gosta de bicicleta? Você gosta de bicicleta? Você anda de bicicleta para quê? E assim, eu não estava entendendo nada. Quando cheguei em casa lá, já me deparei com a celebração de hoje, que é o Dia Mundial da Bicicleta. Pedale você também, você vai gostar. Depois que a gente começa a pedalar, a gente não quer mais parar. Mas hoje também é o Dia Nacional da Educação Ambiental, né? Hoje é um dia para se pensar no cuidado com o nosso meio ambiente, principalmente e primeiramente, não jogando lixo na rua, né? Não jogue lixo na rua, jogue lixo no seu bolso, leva para casa, bota na sacolinha. Às vezes a pessoa está dentro do carro, dentro do ônibus, está tomando, bebendo algum suco, alguma coisa, pega e arremessa o copo pela janela fora, né? Então, os porquinhos precisam se reeducar, né? E também hoje é o dia de conscientização contra a obesidade mórbida infantil. É um problema crônico, os bichinhos já nascem gordinhos, e nós precisamos cuidar com a alimentação deles. Isso dá um trabalho, né? Uma preguiça danada de cozinhar. Então, às vezes, a gente dá uma bolacha de fandangos para eles lá, e aí resolve mais ou menos o problema, né? E come comida de uns gordurosa, enfim, causa vários problemas de saúde para os pequenos, os gordinhos. Imitai a fé que tiveram, nosso quadro de lembranças dos nossos irmãos na fé. E hoje eu quero lembrar de uns irmãos que foram trucidados em Uganda, né? O Carlos Levanga e seus companheiros, eles foram um grupo de católicos e anglicanos que evangelizavam em Uganda no ano de 1886. Eles foram martirizados. E conta-se uma cena de que o Carlos Levanga, quando eles estavam já para ir para a morte, tinha no meio do grupo um jovenzinho chamado Quisito, de 14 anos de idade, que morreu com ele, né? E diz que o Carlos chamou o menino, abraçou o menino e diz: pegarei na tua mão. Se tivermos que morrer por Jesus, morreremos juntos de mãos dadas. Então, esse é o glorioso Carlos Levanga, um mártir, né, que junto com os irmãos anglicanos, ou seja, a igreja protestante oficial da Inglaterra, morreram em Uganda. Também hoje nós lembramos Dona Clotilde, a rainha da França, que ela nasceu em 474, ela era casada com Clovis, o rei dos francos. O cara era pagão, ainda não havia conversões numerosas na França ainda, mas ele acabou permitindo a ela que batizasse seus 5 filhos. Depois, quando o Clovis morreu, os filhos começaram a brigar pela sucessão. A Clotilde não aguentou aquela bagunça toda, ela se retirou para a cidade de São Martinho, onde se dedicou às obras de caridade e orações por seus filhos, né?
Enquanto o couro comia lá no palácio, ela ajudava os pobres, cuidava dos necessitados, bem longe de casa, que às vezes é o melhor que se tem a fazer, né? Às vezes é o melhor que se tem a fazer. O pau está quebrando aqui, vai ajudar uma necessidade ali. Também hoje a gente lembra o São Cecílio. O Cecílio era um presbítero que conduziu São Cipriano à fé. E foi lá pelo século II da nossa era, quando o cristianismo ainda estava engatinhando e estava sendo perseguido, né? E São Cipriano foi um grande bispo da igreja cristã naqueles tempos, e ele foi levado à fé por um tal de Cecílio. A gente sabe quem é São Cipriano, mas não sabe quem é o Cecílio, né? Mas o Cecílio é aqueles cara que trabalha quietinho na igreja, dá pouca molação e muita solução. Então, Cecílio levou São Cipriano à fé cristã. Muito bem, minha gente. Hoje nós estamos aqui com este querido livro de Gênesis, que a gente olha para ele, lê-lo, depois de lê-lo e depois de analisá-lo, a gente diz quanto consolo. E a gente vai poder usar essa imagem como... Eu acho que essa é a melhor imagem para se colocar na capa do livro do Gênesis. Se a gente tivesse que ter só um livrinho do Gênesis, eu acho que essa capa ela seria a melhor, né? Representaria melhor o conteúdo do Gênesis, falaria da cabeça de Deus e também falaria do que Deus queria que os homens tivessem em mente. Então, o livro do Gênesis, por causa deste texto aqui, Gênesis 3,15. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, a serpente e a mulher. E assim também serão inimigas a sua descendência, e a descendência dela, esta esmagará sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela. E aí vocês vejam que a palavra descendência aparece em destaque, ela lembra isso e ela lembra Gênesis. E assim nós damos início ao nosso estudo dessa noite. Vamos fazer uma oração. Opa. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor, que realiza obras magníficas diante dos nossos olhos. E quando nós lemos com atenção cada linha do livro de Gênesis, nossos corações ficam ainda mais encantados com as artes laboriosas que o Senhor desenvolve para poder executar os seus planos e fazer com que a sua história prevaleça acima das histórias outras que existem no mundo. Nós te louvamos, ó Deus, pelo livro de Gênesis, por esta palavra santa que agrada e alegra o nosso coração. Amém. Muito bem, eu quero aqui dar uma boa noite para os queridos que nos acompanham nesta proclamação conjunta do Evangelho. Minha gente, eu não ganho dinheiro com isso aqui. O que nós ganhamos é a proclamação do Evangelho. E por isso é que a gente pede a todos vocês que sempre que puder, vocês façam essa divulgação do trabalho, né? Você compartilhe, você comente, você curta esse programa, porque ele não é a promoção do Gilmar, ele não é a promoção de uma igreja, ele é a promoção de um evangelho que é nosso desejo maior. Então, por isso é que eu peço a todos vocês que continuem prestigiando esse e outros programas de evangélicos saudáveis para poder levarmos a todas as pessoas a palavra do nosso Deus. Quando você curte e compartilha, você está evangelizando. E aí eu dou um abraço, boa noite ao meu querido Alvin Flashman, que chega sempre firme e forte no nosso programa. O Lindomar Potras, boa noite, um abençoado estudo para todos, obrigado. Carlos Plummer, nosso perseverante promotor. Também nós temos o Leonor Tetzlaff, boa noite a todos. A Edelmara de Paula, lá da Gelada, em Bituva, boa noite, Edelmara. Dá um abraço na dona Ivone aí.
Ela deve estar aí do seu ladinho, né? Boa noite, Igreja de Jesus. A Elma Persit chegou aqui. Eu vi que ela perguntou pela minha bicicleta. Boa noite, Ivone Tetzlaff. Boa noite também ao meu irmão José Arnaldo Marques. Um ótimo estudo para todos nós. Muito obrigado e que seja um bom estudo. Marisete Ferreira, boa noite, Marisete. A Lúcia Bus também está aqui. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Nair Schneider, sempre presente, vindo lá de Paraju para nos abençoar com a sua presença. Meu querido e companheiro Arnaldo Krause Beus, sempre nos apoiando nos trabalhos de divulgação do Evangelho. Peço oração para minha irmã Erna Schmidt, está se recuperando de um AVC, né? Ela agora já está indo bem melhor e nós vamos pedir a Deus que ajude ela a concluir. Também o nosso irmão Reginaldo Mittman diz: boa noite, irmãos, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar essa live, ajuda o canal a prosperar. Isso. Nuci Batke. Boa noite, Nuci, aqui da Terra Nova do Norte, aqui de Terra Nova do Norte, Mato Grosso. É longe, hein, Nuci? Deus abençoe você e obrigado pela sua companhia aí das terras quentes do Mato Grosso. Calor danado esse lugar aí. Claudeci, boa noite, Claudeci. Você e a Ana estão juntinhas aí assistindo o nosso programa. Boa noite para vocês. Está frio aí, hein? Bota mais água no café. Dia da Magrela, né, pastor? Nossa Magrela está fazendo festa hoje. Ela hoje ficou parada, hoje ela não saiu, não. Ela vai sair talvez quinta-feira. Quinta-feira nós vamos pedalar um pouquinho, vou levar ela para passear. Os outros levam cachorro para passear e eu levo minha bicicleta. Aqui nosso grandioso parceiro Wexley Tesh. Boa noite, Wexley. Deus abençoe nosso estudo, ótimo trabalho, pastor. Muito obrigado. Franciele Corobella, boa noite a todos. Ali de Guamiranga, no Paraná, tá ao lado da Exilda Ferdinando. Essas duas irmãs, elas prestigiam vários programas. Eu vejo o apoio que elas dão a outros colegas que estão divulgando a palavra em outros canais, e elas prestigiam, assim, muito perseverantemente. Isso é muito bom. Boa noite, dona Isilda. Como é que vai? Tudo bem? Tudo certinho? E assim, meus irmãos, nós damos esse boa noite a todos vocês, saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e iniciamos essa reflexão sobre o livro de Gênesis. Hoje nós vamos dar uma olhadinha nesse livro de Gênesis, né? Alguém aí já leu o livro de Gênesis todo? Né? Já deu aquela passada geral do primeiro ao capítulo 50? Leia, é uma história bacana, uma história bonita, dinâmica, cheia de lances muito interessantes e que você vai gostar de lidar com a história do Gênesis. E eu espero que depois dessa nossa breve reflexão, você goste mais ainda e você queira ler, né? É um livro cercado de perguntas, polêmicas, divergências e insatisfações. E por que esse livro de Gênesis ele é tão polêmico, ele é tão cheio dessas insatisfações de leitores que acabam se sentindo pouco prestigiados por ele? Essas insatisfações talvez seja pelo fato de que a pessoa ou muitos não ainda conseguiram captar, né, o objetivo do livro, o propósito do livro, né? O que se quer com esse livro? Porque se eu não entendo o propósito do livro, né, eu vou acabar esperando dele o que ele não prometeu. E esse é o problema de muitas leituras. Se eu não entendo o que o autor quer dizer, eu vou ficar insatisfeito, né? Porque se o livro responde ao que o autor quer, então o livro alcançou seu objetivo. E por isso, quando a gente vai olhar o Gênesis, a gente tem que fazer a primeira pergunta: o que é que esse livro quer? O que é que o autor dele pretendia? Né?
E aí eu preciso deixar o livro falar. Eu preciso lê-lo sem nenhuma reserva. Deixa ele falar. Não fica questionando a cada linha. Não fique fazendo força em cima de expectativas que o livro não está preocupado. Ele não quer responder, ele só quer contar uma história. E aí, então, quando a gente começa a olhar o livro, a gente precisa ir olhando ele, né? Deixa ele falar. E nós, luteranos, nós acompanhando a tradição judaica, nós entendemos que esse livro foi escrito por Moisés, né? O grande líder da libertação do povo de Israel, lá do Egito para Canaã. E ele foi escrito entre os anos mais ou menos 1446 e 1406, no deserto, saindo do Egito e subindo para Canaã. Durante aqueles 40 anos no deserto, nós entendemos que Deus inspirou Moisés, entre um acampamento e outro, a registrar as coisas que Deus queria que Moisés registrasse. E então, nós temos o livro de Gênesis. E nós temos também o livro de Êxodo, nós temos também o livro de Levítico, de Número, de Deuteronômio, 5 livros que, segundo a nossa compreensão, teriam sido escritos por Moisés naquele desertão de 40 anos. E ali, então, se formou o que se chama de Pentateuco, né? Os 5 livros de Moisés. Nesses 40 anos, Deus estava preparando o seu povo para ser povo de Deus na terra de Canaã, para espraiar a luz de Deus para todos os povos. E aí, então, Deus ele pega e incentiva Moisés a registrar a literatura necessária para a orientação do comportamento e das práticas cerimoniais do povo de Israel na Terra Santa. Naquela época, era uma trabalheira escrever. O pessoal não preferia escrever, não. O pessoal preferia falar. Eu vou falar aqui, você guarda. Eu vou falar aqui, você guarda. Porque escrever era uma tarefa rudimentar, complicada, porque ou se usava aquelas tabuinhas, ou se usava papiro, e mais tarde veio o couro, o pergaminho. Então, os materiais para escrita e as coisas de tintas e o material para fazer a letra eram bastante rudimentares. Então, os caras preferiam a tradição oral, né? Falar, 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 ouvir, ouvir, ouvir. Mas, enfim, Deus insistiu com Moisés que ele escrevesse. Ele não queria que nada ficasse no ouvido mais ou menos. Olha, eu ouvi isso, eu acho isso, eu entendi isso. Não, vai escrever. Tem que ficar talhado ali, tem que ficar registrado ali. Eu sei que é difícil, eu sei que é rudimentar, mas escreve porque precisa ficar escrito. Nesses 40 anos, Deus preparou o seu povo porque ele queria que esse povo fosse uma bênção para o mundo. Que o mundo fosse abençoado através do povo de Israel. Nesses 40 anos, Deus queria gerar o descendente da mulher que viria esmagar a cabeça da serpente. Então, esses 40 anos foram um tempo de grandes reflexões teológicas na cabeça de Moisés e de toda a comunidade que ali no deserto estava vivendo. Então, foi um tempo muito produtivo, de entendimento da teologia, de entendimento da vontade de Deus, de entendimento do que Deus queria, para quando o pessoal chegasse na terra de Canaã, já chegasse tinindo maturidade, entendimento, compreensão, e que quando chegasse na terra entendesse sua posição teológica no mundo. E por isso, Gênesis faz parte. O livro de Gênesis faz parte do aperfeiçoamento, da formação do caráter, da formação do entendimento desse povo de Deus.
E no livro de Gênesis nós temos as falas de Deus para Adão, nós temos as falas de Deus para Noé, nós temos as falas de Deus para Abraão, nós temos as falas de Deus para Isaac, Jacó, José, né? Em Gênesis, Deus conversa com esses grandes pais. Em Gênesis, Deus abre o seu coração para esses grandes pais da igreja, para eles poderem compreender para onde Deus estava levando eles, o que Deus queria deles, o que Deus esperava deles. E todo mundo entendia, e o texto faz entender, que toda essa história, todo o registro desses livros, todos os eventos, estavam numa cadeia para solucionar o problema chamado Jardim do Éden. Vocês sabem que no Jardim do Éden tinha uma fruta que não podia ser comida. E Deus disse, no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E eu vou executar. E chega na hora de executar, depois de todos aqueles diálogos lógicos, naturais, né, esperados, Deus traz uma palavra absurdamente inesperada, que é o Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 foi uma palavra que deve ter deixado Adão e Eva... O que é isso? Porque foi uma palavra absurdamente fora do racional, fora do esperado. Quando Deus conversa com a serpente e anuncia para a serpente, serpente, o descendente vem aí. E ele vai esmagar sua cabeça, porque você bagunçou o coreto aqui. Eu vou te derrotar, eu vou te destruir, e eu vou salvar a humanidade. E aí, então, se concretiza aqui a primeira palavra de grande envergadura no Gênesis. A promessa da vinda do descendente da mulher. Se o mundo tinha sido amaldiçoado com o pecado por causa do comportamento de Adão e Eva, no descendente da mulher, o mundo será abençoado. E por isso é que Deus repete, em ti serão benditas todas as nações. Todos aqueles que trouxerem a semente do descendente da mulher serão uma bênção para a humanidade. Abraão ouviu isso, Isaac ouviu isso, Jacó ouviu isso, e todos os outros depois ouviram isso também. Ou seja, o que está brotando em Gênesis? Uma geração. Está brotando em Gênesis o quê? O descendente, que, ao contrário da serpente, vai abençoar, vai ser uma bênção. E por isso, aquele que crê é filho de Abraão, é descendente de Abraão, porque crê no Deus que vem salvar. Crê no Deus que oferece salvação. E aí, então, Gênesis começa a ter cara, ter identidade. Gênesis começa a ter um centro de pensamento, um centro teológico. A coisa gira aí, né? Em torno desta solução que é uma bênção. E a bênção, Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, não sei se você já teve a oportunidade de ler este versículo, mas ele cola Gálatas 4:4 em Gênesis 3:15. Anota aí no papel, depois você lê os dois. Você vai ver que eles vão ficar casadinhos. Gálatas 4:4, o apóstolo Paulo ele vai dizer aqui o seguinte: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana, viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei,
a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E aí vem o Gênesis, o Gálatas 3,15. O Gálatas 3,15 vai completar e vai dizer o seguinte: Cristo fez isso para que Gálatas 3,16. Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente. Quando as Escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e à sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só pessoa, isto é, Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele cola Gálatas 4,4 e Gálatas 3,16 nessa promessa de Gênesis 3,15, que anuncia a vinda da solução, né, para o problemão lá no Jardim do Éden, e coloca, então, Cristo no centro da história. E como o negócio é um descendente, como o negócio é um filho, é um gerado, né, filho de uma mulher, uma das coisas mais características que tem no livro de Gênesis, e em alguns outros livros, que muita gente estranha, é a questão das genealogias, que a gente sempre pula. A gente acha aquilo enfadonho, aquilo muito chato, né? Mas aquilo é necessário para a gente poder mergulhar e acompanhar a história. Hoje em dia, a gente faz compras pela internet, eles dão um número para a gente e é um rastreador. Já viram aquilo, né? Você vai rastreando onde é que está a sua encomenda. Ah, está lá no tal, tá. Né? Então, a genealogia bíblica, ela é dada a nós para a gente rastrear onde é que está nascendo o filho da mulher, lá de Gênesis 3,15. Então, por isso vai sempre se repetindo, para o povo ver, acompanhar, rastrear o descendente da mulher nascendo. E aí, então, Deus faz a gente perceber onde ele está nascendo e onde ele não vai nascer. E isso é uma coisa assim bacana que tem no livro do Gênesis, quando Deus pega a genealogia de um e vai só até ali. Agora a genealogia do outro continua. Aí, de repente, aparece um fulano, ele pega, faz a genealogia dele só até ali. A do ciclano continua. E esse é o conteúdo do Gênesis. E quando a gente estuda o conteúdo do Gênesis, a gente vai ver que Moisés, ele tinha na cabeça uma outra estrutura, um tipo de um índice diferente daquele que a gente costuma ver aqui. Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, Gênesis 4, Gênesis 5, né? A gente costuma olhar assim. Mas o texto hebraico, e os estudiosos confirmam isso, eles mostram que Moisés estava exatamente montando seu livro de olho na promessa e na geração do descendente da mulher. E aí ele vai pautar e vai estruturar o seu livro pautado numa palavra chamada Toledot. Eu vou mostrar ela aqui para vocês. Né? A palavra Toledot, ela aparece em momentos chaves do livro de Gênesis. A Toledot significa geração. Esta é a geração de fulano, é a genealogia de ciclano. E no hebraico ela aparece em 10 momentos muito especiais. No primeiro momento é quando Deus cria tudo, e cria o homem e a mulher e forma aquela base. E aí ele vai dizer que essa é a geração, né, do céu e da terra. Gênesis 2:4. Então ali ele coloca o pano de fundo, o cenário, o palco.
né? A geração está ali, formada, até chegada da mulher. Aí depois aparece Toledot, a geração, em Gênesis 5:1. Aí vai falar da geração de Adão. Ou seja, de Adão vai nascer o descendente da mulher. Depois ele pinça na história um outro personagem, Noé. Então ele vai falar das gerações de Noé. É aquela velha história, né? O pai, o filho, o neto, ou o neto, filho, o pai, o avô, o bisavô. Mais ou menos nessa consequência, não necessariamente um após o outro, às vezes pulava gerações, ia lá na frente, pegava o cara lá mais na frente, porque não dava para escrever tudo detalhadinho, miudinho, eram zilhares de gerações, então pegava meio pulado. Mas sempre estava ali, ó, esse aqui é ancestral daquele ali, tá? Aí vem o número 4, as gerações de Sem, Cam e Jafé. O Moisés diz, olha, os filhos de Adão, eles tiveram suas descendências. Aí o Moisés tem o cuidado, olha, os de Sem foram para cá, os de Cam foram para lá, os de Jafé foram para lá. E por que ele coloca de Sem, Cam e Jafé? Porque esses é que repovoaram a terra. Eles geraram gente, né? Tiveram filhos e filhas e foram ocupando a terra. Depois vem a geração de Sem. Então ele larga Cam, ele larga o Jafé, né? E fica só com o Sem. Os israelitas são descendentes de Sem, semitas. Tem o antissemitismo, tem o semitismo, né? E aí então Moisés ele larga os outros 2 filhos de Noé para lá e foca no Sem, que é onde vai correr a descendência, né? A descendência da mulher. É onde vai correr a genealogia. Isso lá em Gênesis capítulo 11. Aí ele pula um pouquinho para frente e ele vai chamar agora a geração de Terá. Terá, que foi pai de Abraão. Né? Então ele agora vê o Terá como descendente de Sem, que é descendente de Noé, que é descendente de Abraão. Isso que tem Matusalém e Enoque aí no meio, né? Mas ele pulou. Moisés pega os grandes, né, lances da história da geração do descendente da mulher. E aí ele pega do capítulo 11 até o capítulo 25, olha só, é a parte maior do livro de Gênesis, né? São 24 capítulos, ou seja, metade do livro de Gênesis vai concentrar em Abraão. Ou seja, Deus tira Abraão lá da Mesopotâmia, traz Abraão para a terra de Canaã e falou assim, é aqui que vai acontecer, tá certo, meu chegado? Tá certo, meu parceiro Abraão? É aqui que vai acontecer. Né? E aí o Abraão começa a andar nas terras de Canaã. E ele começa a ocupar e vai gerar a família dele, vai gerar filhos e filhas, e ali ele vai fazer acontecer a continuidade da história, né, da geração do descendente. Aí Moisés diz, olha, o primeiro filho de Abraão foi Ismael. Mas aí o Moisés só cita o Ismael, gera algum relatozinho sobre Ismael e já pula para Isaac. Porque a descendência não ficaria com Ismael, com os ismaelitas, os árabes. A descendência ficaria com Isaac. Ou seja, é ali por meio de Isaac que iria nascer o descendente da mulher. A geração iria passar por Isaac. Então, Moisés ele só cita, veja só que ele dá 8 versículos para Ismael, só para localizar Ismael ali na Península Arábica, e aí já retoma a história agora
Vamos falar da geração de Isaac, que vai do capítulo 25 até o 35, são 10 capítulos. E aí ele centraliza as atenções na vida de Isaac, né? O casamento de Isaac com a menina lá da terra dos antepassados dele, né? E aí de Isaac nascem os outros 2 filhos. Principalmente, a história foca nos 2, Esaú e Jacó. Mas aí, outra vez, Moisés vai pegar a história de Esaú, vai dar umas pinceladas, vai dizer que aconteceu isso e aconteceu aquilo, larga Esaú de lado, porque a geração do descendente vai passar por Jacó. E aí fecha o livro em Jacó e José, que foi também, entrou nessa linhagem aí. Jacó teve os seus filhos e teve um filho chamado José. E José deu continuidade, né, à história ali, embora, né, a descendência iria passar através de Judá. O José aparece na história com muita imponência, mas a descendência ela passa por meio de Judá, que era o 4º filho de Jacó. E aí vem dali os judeus, né? Enfim, essa é a estrutura do livro de Gênesis, né? Quando Moisés tem absoluta preocupação, Moisés tem absoluta preocupação, né, de desenhar e de relatar para todos nós, né, o que Deus estava realizando, né, a favor da humanidade e como é que Deus estava executando esse processo, como é que Deus estava fazendo a sua obra acontecer, como é que Deus estava solucionando o problema chamado Éden através de um envolvimento massivo de muita gente, de muitas gerações, né, de muitos personagens, para poder levar adiante e continuar esse fio de ouro no decorrer da história, até chegar em Jesus, que é o relato do 1º capítulo, né, de Mateus e do capítulo 3 de Lucas. Lucas, ele pega de trás para frente, de frente para trás, ele vai puxando a genealogia até chegar em Adão. Já o Mateus, ele pega de Adão e vai chegar em Jesus. Ou seja, o descendente da mulher, citado em Gênesis 3,15, é Jesus. E Jesus, ele foi picado pelo diabo, né? Mas ele esmagou a cabeça do diabo. E aí eu queria terminar e citar aqui, né? Deixa eu só. Eu queria citar aqui que o livro do Gênesis, muito mais do que velho, muito mais do que cheirando a velho, muito mais do que parecendo que está falando de coisas velhas, ele está falando de uma das coisas mais presentes na nossa vida, que é o Cristo pré-existente, que já estava lá, na coxia, aguardando a hora dele entrar em cena. Então a gente hoje olha e vê que Gênesis tinha umas cortinas na frente, mas o Cristo já estava presente, esperando a hora de entrar em cena, a hora de nascer, a hora de chegar. E a gente olha para Gênesis parece que fala do ser humano, mas ele fala muito mais de Deus. Gênesis fala do caráter de Deus. Gênesis fala do Deus que faz das tripas o coração para dar um jeito de resolver a coisa. Gênesis é a cara de Deus. Ele dá os seus pulos. Ele dá o seu jeito.
Se não dá por aqui, a gente vai por ali. Se não dá por lá, a gente pula por ali, a gente dá um jeitinho, mas a gente vai resolver esse negócio. Ele encontrou obstáculos, mas ele foi atravessando a história. E aí você vê a história desses personagens que a gente acabou de citar aqui, quanto esbarro, quanto impedimento, quanta dificuldade. Mas Deus não retrocedeu diante das dificuldades, pelo contrário, ele estava tão propositado a resolver o problema do Jardim do Éden, que ele atravessou montanhas, ele fez das tripas coração para poder fazer a obra que iria ser a bênção decisiva na vida de cada um de nós. O livro do Gênesis poderia ser o livro das coisas que os homens fazem, mas é o livro das coisas que Deus faz. E o Gênesis, ele fala de um Deus que era, o Deus que é e o Deus que será. O Deus que é o mesmo ontem e é hoje e será amanhã. Gênesis fala de um Deus que está presente hoje, agindo, atuando, fazendo aquela obra que nós não conseguimos fazer. Fazendo aquela obra que é impossível ao ser humano. Isso é consolo para nós, quando nós estamos, às vezes, diante de situações muito difíceis, e a gente diz, olha, eu não dou conta disso. Esse assunto já passou da minha capacidade, do meu potencial. E aí, então, o Gênesis entra e me lembra que existe um Deus, e é o Senhor Deus, que faz as obras que a gente não consegue. E a gente precisa entregar tudo na mão dele, e invocá-lo, porque ele, a seu modo, a seu tempo e do seu jeito, ele vai fazer a coisa acontecer, segundo o propósito do coração dele e da alma dele. Uma história meio comprida essa hoje, né? Então, Gênesis é um livro que nos consola, porque aumenta a nossa esperança e nos alegra com um Deus que faz o que esse faz. Porque esse aí faz. Amém? Amém. Eu vou colocar aqui uma canção, e para a gente anotar aqui os pedidos de oração, né? E eu vou colocar aqui especialmente a questão de a semana de oração pela unidade dos cristãos, que é essa aqui, ó. Só rebanho. Por isso que eu vou anotar aqui. Só rebanho, só pastor, uma só fé em um só Salvador. É teu amor que nos une aqui, e num só Espírito adoramos a ti, e num só Espírito adoramos a ti. Um só rebanho, um só pastor, fruto ao Senhor desse teu grande amor. Só
As nossas orações de hoje, nós queremos orar pela recuperação da Erna Schmidt, né? A pedido do Arnaldo. Também na nossa oração, nós queremos orar em favor do seu Frederico Tetzlaff, seu Martim Nas, que estão com a sua saúde bastante debilitada. Oramos também pela unidade de todos os cristãos, né? Que todos os cristãos tenham a sabedoria de aumentar o diálogo, da gente se aproximar mais nas nossas resenhas, né? E que nós também possamos, oremos pelos ciclistas, é por nós. Nós sejamos protegidos nas nossas pedaladas de carros, de ladrões, de cachorro, de vaca, e que nós também tenhamos juízo na hora de pedalar, porque tem muito ciclista que é muito irresponsável e descuidado, né? É muito ciclista que pinta e borda na estrada. Então, às vezes, algum acidente nem sempre é necessariamente culpa do motorista, às vezes é o ciclista que não está se comportando. Oramos também pelos aniversariantes. O Erlan Schenerock está aniversariando hoje, membro lá da congregação Martim Lutero. Amanhã, a doutora Kélcia Kiefer-Hackbart vai estar aniversariando, enquanto faz mais alguma cirurgia de vista. Ela é oftalmologista. No dia 7, o Eri Fernando Schmidt vai estar aniversariando. E no dia 8, a Juliana de Melo Carnitz Calisto, esposa do nosso teologando Wellington. E também coloquei aqui, Exilda, coloquei aqui o aniversário da Franciele Corobella. Eu, futucando lá no Facebook hoje, encontrei o aniversário da Franciele. Falei, não, nós vamos parabenizar a Franciele pelo aniversário dela. Então, com esses nomes e essas intenções, nós vamos orar e encaminhar para o encerramento da nossa programação. Louvado seja, Senhor nosso Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração vai a tua fidelidade. Que nós, Senhor, tenhamos sempre de novo o Deus que não muda ao nosso lado. Assim como fizeste obra maravilhosa no meio de Abraão, Isaque, Jacó, todas aquelas trapalhadas, todas aquelas dificuldades, que o Senhor não leve em conta as trapalhadas e as dificuldades da nossa vida, mas que o Senhor faça a sua obra maravilhosa e abençoe a cada um de nós conforme a sua sabedoria manda. O Senhor abençoa aqueles filhos, aqueles servos, aqueles homens, aquelas mulheres, e assim poderá fazê-lo no dia de hoje. Que o Senhor veja todos que aqui estão e nos acompanhe, para que possamos estar sempre debaixo da tua mão. Te louvamos pelos aniversariantes, seja concedida a eles a graça de terem um Deus dia a dia nas suas vidas. Que o Senhor abençoe a Erna, abençoe o Frederico e também o seu Martim. Estes filhos estão enfermos e buscam o restabelecimento da sua saúde. O Senhor, que é rico em misericórdia, é o dono da saúde, ofereça a eles essa graça maravilhosa. Nós oramos pela unidade dos cristãos espalhados pelo mundo, que nós tenhamos a sabedoria de dialogar uns com os outros e procurar sempre de novo a aproximação e o entendimento da fé. Oramos pelos ciclistas, que o Senhor proteja e guarde os ciclistas para que eles façam suas atividades com segurança. E aí, todos protegidos e guardados, especialmente nesta noite, quando querem descansar. Abençoe a palavra, abençoe a mensagem, abençoe a igreja, que celebra seu aniversário especial na terra no domingo que vem, no dia de Pentecoste. Em nome de Jesus, amém. Foi um prazer estar com vocês, foi um prazer usufruir da companhia de vocês, que Deus os abençoe e guarde. Que
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante seu rosto e dê a vocês a sua paz. Amém. Um abraço, obrigado pela companhia. Tenham todos uma boa noite, maravilhoso sono e durmam até acordar. Tchau, tchau. Obrigado. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração. Toma o meu